Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui com Vitória Vascão. Depois de um bom resultado, então chega deixando aquele seu like da alegria, pela vitória do Vasco. Comenta o que você achou da partida de ontem e, claro, se inscreve no nosso canal. 50 minutos é para terminar o jogo, pra gente comemorar. O David brincou e o árbitro termina! Ponto final! Deu Vascão da Gama, casaca! Comemora, torcedor vascaíno! Comemora, torcedor do Vascão da Gama, porque o Vascão tá vencendo e tá subindo. Vencemos e jogamos bem. Jogamos com autoridade. Vitória boa. Vitória Vascão. Vitória Vascão. É o Vasco subindo no Campeonato Brasileiro. É casaca. Que coisa linda. Sem tomar gol. É melhor ainda. Como é bom ser Vasco! Vambora, torcedor. Cadê os secadores? Tá todo mundo dormindo. Vambora. E olha, nós ganhamos, Wesley, de um grande time. O Cruzeiro é um grande time. E nós jogamos com autoridade. Jogamos pra vencer o jogo. Lindo, lindo, lindo de ver. Que sábado é esse? Que sábado é esse? Nós merecemos. Nós, torcedores, merecemos. Alexandre Ferreira. Pô, Fabinho, tô triste porque... Rei vai ter trabalho de te zoar, tropa do Rei Fly, esquece, toma que é de graça. E amanhã faça o favor de fazer um favorzinho pra nós lá, enquanto o Corinthians que nos interessa muito. Temos zagueiros, temos. Comemora, torcedor, a gente vai bater papo aqui, vai falar muito sobre o que aconteceu hoje em São Januário, uma grande vitória, com os zagueiros jogando pra cacete, bem demais. Que partida hoje. Vamos lá. Machão da Gama neles. Bom, galera, olha só. E segue, pra galera que tá mandando pix aqui pro canal, e eu vou continuar registrando aqui. Quem mandou pix durante o intervalo também do jogo e tal, vambora. Deixa eu botar aqui o superchat pra não atrasar. Mário Mesquita, ganhamos do Botafogo de Minas. Saudações vascaínas, de Afrânio, Pernambuco, próxima vitória a nossa empresa do Municipal de Futsal. Opa! Vai ser a da nossa empresa? Boa, coisa linda. Então vambora, Cavalcante, boa. Vencendo o Cruzeiro, dizer que somos favoritos na Copa do Brasil. Rodrigo, eu aposto em Vasco e Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Eu aposto em Vasco e Cruzeiro na final da Copa do Brasil. E o Vasco tem muita condição mesmo. Obrigado, Paulo Vitor, obrigado mesmo, meu garoto. Vamos juntos. O Vasco hoje é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Isso é importante a gente frisar. O Vasco ultrapassou o Corinthians, ultrapassou o Grêmio e ultrapassou o Ceará. Amanhã todos não. 2 desses 3 jogam, né? Joga o Corinthians. Vamos começar. Primeiro pega o Grêmio. O Grêmio recebe o Vitória, 11 da manhã, tá? Depois, 8h30 da noite, o Corinthians recebe o Flamengo. E na segunda, o Ceará pega o São Paulo, né? Então, assim... Vamos lá, o trem bala embalou, esquece, papai, esquece, cara, muito bom. Cara, mas vamos fazer ponto a ponto, que eu acho que a gente tem que pontuar algumas situações dentro desse time do Vasco da Gama. Léo Jardim teve pouquíssimo trabalho no jogo de hoje, muito em função da atuação do sistema defensivo como um todo. Vou deixar aí na tela o Pix do nosso canal para a galera que quer mandar Pix para ganhar a camisa do Vasco da Gama. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, quero falar do sistema defensivo começando pelos 2 laterais. Paulo Henrique foi um monstro no jogo, foi o melhor em campo, fez o gol da vitória, o gol do alívio, o segundo gol. A dupla de zaga, eu hoje estava conversando com o Ale Oliveira me mandou mensagem, falou, então eu falei, cara, a dupla de zaga é espetacular, não tomamos gol hoje, Eric e Alexander, é verdade. Mas, cara, atuação segura, os botes, o tempo todo, dividida, pressão, saída de jogo, inversão. O Robert Renan, ele inverte a bola com extrema qualidade. O lançamento que ele deu pro gol do PH foi lindo, 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 lindo. Meu amigo, meu irmão, um pai que eu considero Gerson Canhotinha de Ouro, assinaria
o lançamento do Robert Renan, porque ele lançou pro Paulo Henrique, ele não chutou. Não é aquele chutamento, não. Entendeu? Ele lançou para o Paulo Henrique, que, mais uma vez, foi muito bem na leitura da jogada. Fez isso no primeiro tempo, quando o Puma Rodrigues, depois de uma excelente troca de passes do nosso time, Paulo Henrique, Puma inverteu para o Paulo Henrique, da esquerda para a direita. E, cara, o PH foi na falha do Kaique, que estava apavorado, dominou e com a canhota cruzou para o Ryan, que pisou na área, foi como um camisa 9, vou transmitir a coletiva sim. Então, assim, o sistema defensivo funcionou muito bem. Aí eu vou avançar para os dois volantes. Muito seguros, Hugo Moura e Barros. Uma pena, perdemos o Barros para o jogo com o Palmeiras. Isso é uma pena, né? Porque o Barros tem sido uma peça muito importante para o nosso time. Mas nós perdemos o Barros, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? Então a gente não vai ter o Barros nessa partida. Quem vai entrar? Vamos ver o que o Diniz vai entender, né, como leitura de jogo, mas a tendência é que ele coloque o Cocão. Porra, Fábio, você quer o Cocão? Não. Mas se a gente olhar o cenário, é o cara da função. Paulinho seria espetacular, mas não é. Não acho, não tem nem entrado, né? Parabéns pela vitória do Vasco. Valeu, Romeu Barbosa. Estamos juntos, meu garoto. Juntos com você aqui no Fanático Vascaíno. Cara, tem muita coisa legal pra acontecer, pra gente falar. Nós vamos levar nossa live aqui até depois da entrevista coletiva do Fernando Diniz. As estatísticas mostram que o Vasco foi um time atuante, né? O Vasco fez 12 finalizações, 4 no alvo. Ah, mas o Cruzeiro teve 21. Porra, mano, 3 só no alvo. O Vasco foi muito mais efetivo, né, do que o Cruzeiro. Posse de bola, principalmente por conta do segundo tempo, foi 53 Cruzeiro, 47 Vasco, mas o Vasco jogou muita bola mesmo, e mereceu vencer o jogo, né? Mas, lembrando só, que a nossa zaga, meus amigos, Cuesta é craque, tô sonhando, calma, é um grande jogador, né? Parece que não vai cair mais. É uma dúvida que eu nunca tive, Evanilton. O time oscilava, o time não jogava bem, mas é uma dúvida que eu nunca tive. E com a janela do meio do ano, e eu falei isso, e não foi de agora, a janela foi muito bem feita. O maior reforço do Vasco chama-se Admar Lopes. Ele soube fazer as negociações, ele soube trazer os jogadores, e o time do Vasco conseguiu ter peças que vieram para ser titulares absolutas. O Vasco trouxe jogadores que incontestáveis. Eu vejo o Vasco com a grande chance, doutor Cícero Ludiro, de ir a uma Libertadores via Copa do Brasil. E enxergo a possibilidade de a gente pegar o Cruzeiro e ganhar deles, como ganhamos hoje. Só que o jogo será no Maracanã. Quero avançar um pouquinho. Falei do Barros, falei do Hugo, que jogaram muito bem. Mais uma partida do Coutinho. Cara, o Coutinho está gastando a bola. Está jogando exatamente o que nós esperávamos. O time encaixou, o Coutinho, a técnica dele sobressai. Quando ele não faz a jogada individual, ele serve um companheiro. Serviu o David, serviu o Puma, que ele foi no fundo, ao invés de bater, cruzou, ao invés de cruzar, voltar para o Coutinho, ele bateu no gol, teve um desvio. Mas, cara, numa boa, Coutinho tá jogando pra cacete. Vou falar do Verratti. Antes, Danilo, eu não tô falando em cima de 2 vitórias. Eu tô fazendo um recorte. O Vasco já não perde há 7 jogos. Tá? O Vasco vem de 3 vitórias e 4 empates. Aí eu vou recortar só o Campeonato Brasileiro, tá? Só para que você possa entender. O Vasco, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, ele venceu o Sport, empatou com o Ceará, empatou com o Flamengo, venceu o Bahia e venceu o Cruzeiro. Então, de 15 pontos disputados, de 15, o Vasco conquistou 11. Se você acha que essa conta não é boa, ou que não mostra uma recuperação do Vasco, aí desculpa. Né? Então, tá faltando um pouquinho mais de capricho no teu entendimento, ou de qualquer outro, né? Mas assim, uma outra coisa que me chama muito a atenção. Nós, quando fomos pegar a sequência, esquece Sport Ceará,
Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. O que foi dito? Porra, o Vasco vai pegar nos 4 próximos jogos times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro. Flamengo ficou pelo caminho, no empate, com o Vasco tendo chance de ganhar o jogo. Ganhamos do Bahia, ganhamos do Cruzeiro, que vem o Palmeiras. Que vem o Palmeiras. Simples assim. Verdade, a Donai mandou 2-0 antes do jogo. É isso. E Danilo, vai representar o Fanático lá no Allianz. Eu acho que a gente tá tendo, Diego Gomes, boas notícias, né? Agora, aí eu vou avançar. Ryan, jogando pra cacete. Ryan explodiu na mão do Fernando Diniz. Esquece. Não vou nem falar do Piton, gente, que o Piton não se sabe nem quando ele volta, nesse momento. Ainda tá na parte com Desp e tal. Mas assim, Ryan tá sobrando na turma, jogando pra cacete o Ryan. E com confiança. Você repara que ele tá jogando com confiança, né? Nuno e Verratti. O Verratti caiu muito de rendimento, mas ele é um cara importantíssimo defensivamente, o Verratti. Por isso que o Diniz o mantém. Porque ele tem sido importantíssimo defensivamente. Ele salvou um gol que o Kaique ia meter no gol, ia ser difícil, aquela bola estava de frente pro Léo Jardim. Ele, na disparada ali da intermediária, travou, tomou a pancada e vambora. Agora, puxar contra-ataque, velocidade, aí não é o caso. Nuno tem oscilado, tem se desgastado muito, participa demais do jogo. Isso talvez o coloque numa condição técnica em que ele oscile. Aí vem o banco. Andrés Gomes, David, Matheus França, ótimas opções que nós temos agora. Entraram bem? Mais ou menos. O David perdeu 2 oportunidades. O Andrés teve uma chance boa que ele não conseguiu dar o passe, ele foi tentar o remate, arrematou errado. E o Matheus França tá ganhando confiança. Então assim, se a gente olhar hoje, o time do Vasco da Gama, antes da janela, para depois da janela, o time do Vasco da Gama, antes da janela, para depois da janela, porra, é um outro time. Se a gente ganhasse hoje 3-4-0, era absurdo? Não. Ganhamos bem, com autoridade, 2-0. Sofremos, tivemos alguns sustos. Normal. O time do Cruzeiro está brigando pelo título brasileiro. Onde nesse momento, o Vasco não está. Agora, isso significa que o Vasco nunca vai brigar pelo título brasileiro? Não nessa temporada, mas está se estruturando. Acredito no meu time com essa vitória de hoje, com o Coutinho jogando fino da bola, tendência a subir muito na tabela. Concordo, Sérgio Biagio. Concordo com isso. Porque a gente está passando, o time do Vasco está passando confiança pro torcedor. Entendeu? Então assim, mas se a gente ganhar mais 2, é passo a passo. Fala aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre a vitória de ontem sobre o Cruzeiro. Tamo junto, galera.